Jesus, como ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em exemplo a muitos. Ele vai seguir o seu caminho, ou seja, ele obedientemente, ele sai deste mundo divino ou celeste, se faz homem entre nós. Na Revista Espírita, me falha agora a memória, porque me veio agora isso na cabeça. Na Revista Espírita, se eu muito não me engano, de 1869, quem quiser depois me mande uma mensagem no direct, no Instagram, que eu digo certinho onde está. Mas se eu não me engano, na edição de 1869, Allan Kardec ele conversa com um habitante de Júpiter. E ele trava uma série de perguntas e respostas. E na questão de número 67 desse questionário, desses questionamentos que Allan Kardec faz, ele pergunta para este habitante de Júpiter, que é o mundo mais elevado do nosso sistema solar. Não é um mundo divino ou celeste. Provavelmente um mundo ditoso ou feliz. E ele pergunta se o ser humano mais evoluído nosso se encarnasse em Júpiter, qual seria a diferença evolutiva? E esse habitante de Júpiter, ele responde: a mesma diferença evolutiva entre vocês e os macacos. Está lá, na Revista Espírita. Agora imaginemos um mundo ditoso ou feliz. Estamos falando de um mundo ainda mais elevado. Morada dos espíritos puros. E Jesus, então, se faz entre nós. Passando por todos os desafios que para nós são comuns, visto que nós vivemos neste mundo, mas que para ele deveria ser extremamente difícil. Caminhar, ter fome, sede, cansaço, sono, as necessidades fisiológicas, precisar se alimentar. Vemos que no próprio nosso lar, na cidade do nosso lar, existem pessoas que basicamente não se alimentam, basicamente não dormem. Imaginemos em um mundo divino ou celeste. Talvez poderíamos imaginar em nós encarnando em um mundo mais que primitivo. Se para os habitantes de Júpiter nós somos como macacos, imaginemos. E Jesus esteve entre nós. Na verdade, por muitas vezes Jesus, digamos assim, ele vai perder a paciência, principalmente com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, a quem ele chamava de hipócritas, conforme está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23. Reiteradas vezes, ele chama aqueles líderes religiosos de hipócritas. Variadas vezes, ele vai se colocar em meio às pessoas e nós vemos a necessidade dele quando ele se retira sozinho para orar. Jesus, no espírito crístico, ele obedeceu à ordem do Pai e se resignou com a vontade de Deus. Mesmo no único momento em que ele se vê mais fragilizado, em que ele pede: Pai, se te for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele diz, lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, ele diz: mas que acima da minha, que seja feita a tua vontade. Vemos Jesus, então, de joelhos, fazendo um pedido para Deus. Mas ainda assim, ele se resigna. Vamos ver que esse voto de confiança, Jesus reitera em uma de suas últimas palavras, antes de vir a desencarnar. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Nós precisamos entender e tomar para nós, queridos, a forma que Jesus vivia, a forma como Jesus existia, a forma como Jesus se conduzia e buscarmos tentar copiar os seus passos. Afinal, queridos, quem de nós é completamente obediente e resignado com a educação que recebe de Deus?